Olá, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O assunto que eu trouxe hoje para a gente estar refletindo é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. Não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos, pois cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos junto aos espinheiros, e não se vendimam uva dos abrolhos. O homem de bem tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira a maldade do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 45. Bom, nessa passagem, Jesus nos faz refletir um pouquinho mais além da nossa aparência. A gente vive num mundo, principalmente agora, é um mundo muito de aparência, onde todo mundo sempre quer parecer feliz, todo mundo sempre é perfeito, as famílias são perfeitas, os lugares são perfeitos, né? E o real, a vida real não é bem assim. Se tudo fosse tão perfeito assim, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então, para viver o nosso dia a dia, a gente vai pondo máscaras, né? Como eu já disse algumas vezes aqui em outros vídeos. Só que Jesus nos convida a nos conhecermos mais intimamente, a perceber que tipo de fruto, que tipo de árvore nós somos, né? E para saber isso, é preciso que a gente comece a voltar essa atenção para dentro de nós mesmos. Perceber que a gente só evolui quando a gente se torna melhor. E a gente só se torna melhor quando a gente vai administrando, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Jesus nos alerta que a boca fala do que o coração está cheio. Então não adianta eu pôr uma máscara de boa moça ou de bom moço e sair sendo hostil com as pessoas, né? Pensando só no meu benefício, querendo tirar vantagem de tudo e de todos. Não vai adiantar eu ter palavras bonitas e ter esse tipo de atitude nas mais diversas situações que a vida me colocar. Eu vou falar e vou externar uma coisa que não sou eu em essência. Então não adianta que vai chegar uma hora, essas máscaras vão cair e as pessoas vão perceber quem eu sou realmente. E quem eu vou atrair para junto de mim? A gente não estuda que é tudo uma questão de sintonia, né? Se eu quero ser uma pessoa boa, eu tenho que trabalhar para ter o direito de ser boa. Então vou me modificar, vou transformar tudo aquilo que em mim ainda não está muito bem, não está bem ajustado, né? A parte sombra, como diz a psicologia. Agora, se eu maqueio isso, a minha vibração continua sendo aquela vibração meio negativa, né? Eu tenho pontos positivos, mas eu tenho pontos negativos. Então, assim, quem eu vou atrair para o meu entorno? Pessoas similares. Então, se eu quero viver num ambiente bom, se eu quero que o mundo seja bom, eu preciso começar essa transformação em mim, né? Quando Jesus reúne e junta todos os mandamentos em um só, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo,
precisa que eu aprenda a me amar. E de que forma você se ama? Se vendo como você realmente é, né? Porque senão você vai estar passando pela vida fantasiado de bonzinho, né? E o ideal não é ser bonzinho na vida, é ser bom, né? Esse é o grande desafio pra gente. E toda vez que a gente quer evoluir, não raro, a gente vai encontrar entraves no processo, né? E é preciso que a gente tenha força para fazer sempre o melhor. Deixar a falsa aparência de lado, parar de querer ser o bom moço, a boa moça, mas ser realmente. Isso vai exigir da gente um empenho, porque Hamed, nesse livro aqui, ó, Renovando Atitudes, quando ele aborda esse capítulo do Evangelho, ele fala muito das aparências. E ele fala aqui que ninguém consegue a perfeição do dia para a noite. Né? Ele diz assim, portanto, não nos façamos de superiores aparentando comportamentos de perfeição apressada. Isso não nos fará bem psiquicamente, nem ao menos nos dará a oportunidade de fazer o autoburilamento. Então, quando eu maqueio o meu comportamento e todo mundo aplaude porque é um comportamento decente, mas lá no fundo eu sei que eu não sou assim, o que está adiantando no meu processo de transformação? Né? Eu tô forjando uma situação que não é real. E isso não vai me trazer a perfeição. O que vai me trazer a perfeição realmente e o autoburilamento é a constante vigilância. Então, como é que eu quero ser uma boa árvore e dar bons frutos se eu acolho emoções negativas e ainda amplio, se eu acolho maus pensamentos, né? Se eu tenho atitudes que não são boas, e aí eu digo, não, mas eu vou melhorar e não faço nada para isso. Então, o Hamed nos alerta muito para isso, né? Que a gente tem que deixar de lado as falsas aparências e analisar que tipo de emoção, que tipo de sentimento eu tenho. Às vezes acontece determinada situação na vida da gente e a gente se compraz com aquilo. Então é importante que nessa hora a gente analise, né? Mas isso é bom? Mas isso foi bom para mim? Foi bom para quem está no meu entorno? Por que eu me sinto satisfeita nessa situação? É só analisando o nosso comportamento e o nosso sentimento que a gente vai ver quem realmente a gente é, né? E outra coisa que o Hamed nos alerta é o seguinte, eu já ouvi muito isso. As pessoas falam assim, eu vou viajar, eu preciso arejar a cabeça, eu preciso esquecer dos meus problemas. Não vai esquecer. Por quê? Porque os pensamentos, eles não estão restritos a uma situação geográfica. Se fosse assim, seria ótimo, né? Mudo de estado, mudo de país, já resolvi tudo. Não. Porque o que precisa ser resolvido dentro de nós vai conosco para onde quer que a gente vá, né? E a gente vê bem isso na literatura espírita, né? A pessoa desencarna e aquela essência, o pensamento dela, né? O que é ela, a essência divina, tudo isso vai para o plano espiritual carregando todas as emoções, boas e não boas, resolvidas e não resolvidas. Não é à toa que muitos espíritos relatam que às vezes ficam muito tempo em determinado lugar do plano espiritual, ou no umbral, ou num lugar onde ninguém ouve, ou retido aqui no planeta Terra. Muitos ficam na própria casa, ou retomando a atividade diária sem nem perceber que morreram, né? Por quê? Porque o nosso pensamento, a nossa emoção está em nós e vai permanecer em nós, independente de onde a gente vá. Então, se eu quero ter paz,
estar harmonizada, ser feliz, buscar essa felicidade, é importante que eu desperte e comece a trabalhar para isso. Ninguém vai fazer o meu trabalho. Nem o melhor mentor do mundo. Por quê? Porque quanto mais elevado é o espírito, menos ele interfere na nossa vida. Eles têm respeito por nós, né? Eles nos intuem, nos indicam alguns mecanismos, alguns caminhos, pessoas são colocadas no nosso caminho para que esse ajuste em nós aconteça, mas quem tem que fazer o trabalho somos nós. É um trabalho que é como a criança. Se a mãe ou o responsável da criança faz sempre a lição de casa dela, ela vai tirar sempre 10. Mas ela não aprende, ela não evolui. E o processo é esse, nós temos vários professores que são colocados no nosso caminho, né? Professores que vão nos ajudar a desenvolver tudo aquilo que a gente precisa desenvolver. Professores que vão nos auxiliar a transformar determinados sentimentos e emoções que nós temos. E muitas vezes a gente briga porque dói, o processo de transformação dói, né? Eu acho bonito quando a gente observa o processo de transformação da borboleta, né? Ela quando ainda não é larva, quando ela ainda é, vamos usar a expressão larva porque me fugiu a palavra agora. Ela come um monte de folhas e tudo, depois ela constrói o casulo dela, né? Fica ali por um tempo. E vocês acham que para ela romper aquele corpo e ter as asas, aquilo não é um processo doloroso? É doloroso, né? E depois quando ela sai do casulo, da crisálida, ela espera um tempo para que as asas sequem, para que ela possa voar. Então nós estamos passando por esse processo de metamorfose. E é dolorido, e não é fácil, mas é preciso para que a gente alce voos melhores, né? E aí, continuando nesse capítulo, que fala, né, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, primeiro ponto que é abordado é essa parte de conhecer a árvore pelos frutos. Então, é para a gente se autoanalisar, se perceber e se aprimorar. Depois ele vem falando da missão dos profetas, né? Prodígio dos falsos profetas, não acreditais em todos os espíritos. E aí vem uma série de instruções dos espíritos. E aí por que eu escolhi esse capítulo? Porque a gente está vendo o momento que a gente está vivenciando como humanidade, muitos falsos profetas, principalmente na internet. A gente vê curso sendo vendido das mais variadas coisas e tudo é para que você se equilibre, se melhore, se aprimore. Muitas ferramentas são válidas, sim. São ferramentas honestas, vamos assim dizer, né? São instrumentos que nos auxiliam no nosso processo. Mas muita coisa não é. E é preciso que a gente esteja atento também para isso, né? Até que ponto o ensinamento que está sendo passado é um ensinamento válido? Até que ponto esse ensinamento vai ser útil no meu processo de transformação? Então, assim, ter um pouquinho mais de atenção nas escolhas até do que nos é vendido nesse momento. Porque outro dia eu achei interessante, porque eu estava vendo um podcast e a pessoa me parecia ser uma pessoa bem assim, respeitosa, né, com as coisas que ela estava falando, com o que ela estava dizendo sobre o trabalho dela.
E lá pelas tantas, ela disse que o curso dela chamava não sei o que quântico. Mas como ela começou a ver que tinha muita gente pondo muito quântico na internet, ela tirou o quântico e adotou um outro nome. Aí eu pensei, gente, então era só um nome, esse quântico adicionado no título do curso dela? Não tinha uma função quântica, era só um nome, né? Então, como isso, a gente vê muita coisa, muitas pessoas falando muita coisa, muitas religiões, seitas, cursos. Então, assim, é um momento onde a gente precisa ficar mais atento, né? Não seguir falsos profetas, como fala aqui no Evangelho, né? O falso profeta não é só aquele que prega a falsa religião, é aquele que passa o falso conhecimento. E como é que a gente vai saber se é falso? Essa é uma boa pergunta, né? A gente pode, como diz o apóstolo Paulo, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu sou uma pessoa muito curiosa de natureza, né? Eu quero saber, eu vou atrás, eu vou ler, eu vou ouvir, né? Mas é importante que a gente faça esse caminhar, né? Que a gente gaste um pouquinho a sandalinha nossa na existência e aprenda coisas, ouça vários conhecimentos, compare, né? Isso é importante no processo do aprendizado. Por quê? Porque depois de um certo momento, você já tem um pouco de base para ver até onde aquilo que está sendo dito vai ajudar no seu processo, até onde não vai, né? E enquanto a gente não tem uma certa base, é importante que a gente busque aquelas pessoas que já têm, que já trilharam um pouco, né? Que falam coisas que assim são mais palpáveis, são coisas que repercutem na alma da gente. E aí, o que isso nos traz de bom, esse caminhar? Ele nos ajuda no nosso processo, né? É importante que a gente comece a exercitar o que Kardec falava, a fé raciocinada, né? Você tem que pensar a respeito das coisas também, né? Usar o raciocínio, ver se aquilo fala com você, pesquisar, ouvir outras pessoas a respeito daquele assunto, para poder analisar o que tem de bom e o que tem de ruim em cada conhecimento que chega na sua mão. Porque a gente está vendo muita coisa que só vai fazer as pessoas caminharem em círculos, né? Não que eu seja a dona da verdade, eu continuo na minha busca, eu continuo na minha caminhada. Se eu sair dessa encarnação vencendo uma tendência negativa, já vai ser acho que um bom progresso, né? Eu reconheço a minha pequenez no processo, mas isso não me deixa menos alerta. E era isso que eu queria trazer para vocês. Esse alerta, né? Para tudo que a gente ouve, para tudo que a gente vê, não comprar de primeira vez assim um conceito ou uma ferramenta, analisar, se informar, observar, porque nós estamos num momento assim de muita informação, mas de pouco conteúdo. Então é importante que a gente esteja muito atento e quando a gente achar que o que está sendo passado não é 100%, tem um lugar que a gente pode recorrer, que é o Evangelho. Né? O Evangelho sempre acaba nos tirando dúvidas. E recorrer àqueles que podem nos orientar, né? Nos cursos e nos aprendizados. Sabendo que até, olha, o
Os Espíritos nos instruem aqui no Evangelho que tem até que prestar atenção nos Espíritos, na comunicação dos Espíritos, né? Eles dizem aqui: meus bens amados, não acrediteis em todos os Espíritos, mas verificai se os Espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Então, encarnados e desencarnados, a gente tem que ter atenção até com isso, com o conteúdo da mensagem que é passada, né? Então, dos encarnados, qual o conteúdo desse curso? Observar, analisar primeiro. Se é uma mensagem espiritual, qual o conteúdo dessa mensagem? Um espírito superior, ele não vai vir milhões de vezes para falar a mesma coisa. Ele tem várias atividades para fazer. Quando ele se manifesta para dar uma orientação, ele pode ser pontual em alguns médios, mas ele não vai ficar repetindo sempre a mesma coisa. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Então, essas coisas que a gente precisa começar a analisar para que o nosso processo aconteça, para que a gente não fique parado, né? Naquela situação, naquela dependência. Os Espíritos nos auxiliam na nossa caminhada, a gente tem que ter confiança que eles estão conosco. A gente precisa fazer a nossa parte. Aqui, nesse capítulo do Evangelho, no capítulo 21, e eu convido vocês, quem tem o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, em casa, dá uma olhadinha depois na característica do verdadeiro profeta. Para que a gente tenha um mínimo de embasamento, né? Para quando a gente olhar para alguém que está falando alguma coisa, a gente está percebendo se aquilo é bom, se não é bom, se vai nos ajudar, se não vai. Então, assim, é importante estarmos sempre alerta. E aí a gente cai novamente naquele ensinamento de Jesus, vigiai e orai. Porque o caminho, entre aspas, do erro, ele é mais convidativo, ele é mais fácil, exige menos esforço, né? Mas não é esse caminho que vai nos trazer de volta ao Pai. Então, era esse alerta que eu queria deixar para vocês hoje, né? Era essa reflexão que a gente queria estar conversando, estarmos sempre atentos a tudo que nos chega, atentos aos nossos pensamentos, atentos ao nosso comportamento, porque não é do dia para a noite que o espinheiro vira uma boa árvore que dá bons frutos. Até a rosa, com toda a sua beleza, tem seus espinhos, porque nós não, né? Então é preciso que devagar a gente vá tirando esses espinhos e conquistando cada vez mais o perfume e a beleza da rosa. Então agora quem quiser me acompanhar numa vibração, eu convidaria a cerrar os olhos por alguns instantes, mentalizar Jesus, nosso mestre, nosso amigo, e agradecer a Ele e aos nossos mentores por toda a ajuda que recebemos, por todo o amparo. E assim, com o coração repleto de gratidão, vamos envolvendo o planeta Terra, mentalizando e desejando que a paz se instaure por todo o nosso planeta. Vamos mentalizando o nosso Brasil, mentalizando suas divisas com outros países,
que Jesus possa estar com sua mão sobre o nosso Brasil, protegendo e orientando o povo brasileiro, orientando seus governantes, e assim vamos agradecendo a todos, a todo o plano espiritual, a Jesus, por mais essa oportunidade. Um beijo no coração de cada um. Fiquem bem, fiquem em paz.